do esporte, nós estamos trazendo o Dr. Gabriel, que está aqui, que tá quanto tempo no Brusque, doutor Gabriel? Agora vão ser 4 para 5 meses. 4 para 5 meses. Então tá começando o trabalho só, como no departamento médico do Brusque Futebol Clube. Vamos tirar dúvidas aí, falar sobre medicina do esporte. E é bom dizer o seguinte, até tirei uma dúvida. Não se trata apenas de medicina de ortopedia, mas também várias situações envolvendo aí os atletas, né? A medicina esportiva. A gente vai conversar com o doutor Gabriel a partir de agora aqui no programa. Tudo bem, doutor Gabriel? Boa noite. Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí conversar com vocês, tirar as dúvidas aí do que for pertinente pra gente. Você é bastante jovem, quantos anos? Eu tenho 30. Tem 30. 30 anos. Na tua passagem por medicina esportiva, fala um pouco de onde você passou antes de chegar aqui ao Brusque. Bom, então, eu fiz a faculdade lá em Curitiba, né? E logo que eu terminei a faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com esporte. Meu pai é ortopedista, vocês mencionaram aqui no outro programa, né? Doutor Lima dispensa apresentações. Isso. Um abraço, doutor Lima. E aí, na época do finalzinho da faculdade, eu não sabia muito bem qual o caminho que eu ia seguir para chegar no esporte, né? A primeira opção, obviamente, seria ortopedia, mas aí quando eu comecei a ver que eu gostava de outras partes, de nutrição, de ortopedia, de cardiologia, de endocrinologia, eu pensei, poxa, vou ver alguma coisa que eu consiga juntar tudo que eu gosto e fazer no mesmo local. E aí, quando eu descobri que tinha uma residência de medicina esportiva que duravam 3 anos, eu pensei, bom, vai ter que ser isso aqui. Depois que eu vi o programa, que era na Federal de São Paulo, foi onde eu fiz ali 3 anos. E terminando ali, um dos meus chefes, ele era de Curitiba, ele voltou para Curitiba logo que ele terminou, e quando eu terminei 3, 4 anos depois, ele me ligou e falou, Gabriel, vai abrir aqui um processo seletivo no Coxa, no Curitiba, que era o meu time de criança, e queria que tu participasse. Aí eu entrei, participei ali, e acabei passando pelo Coxa. Fiquei 3 anos lá, 2 anos na base, 1 no profissional, terminei ano passado, e aí eu optei por me desligar de lá para vir para cá. Né? E aí, paralelo a isso, tiveram as convocações, que eu vi que vocês mencionaram também. E paralelo além do futebol, eu também trabalho com a Seleção Brasileira de Escalada e sou médico representante da América do Sul do Comitê Internacional Médico da Federação Internacional de Escalada. Que teve uma competição mundial, acho que foi lá em Curitiba, teve um mês atrás. Exatamente, essa que eu organizei, e teve um ano passado que foi na China que eu organizei também. Então a gente se divide entre os médicos, são 6 total no mundo, são 18 a 20 etapas, cada um cobre 2 ou 3. E aí o médico vai e organiza ali o evento. Então a sua função no Brusque não trata-se apenas de questões ortopédicas, como por exemplo, o jogador lesionou, teve uma lesão aqui muscular, uma lesão. Se diz respeito a toda a situação, a coordenação de toda essa parte médica. Você falou, você por exemplo, não opera, mas coordenar toda essa situação do plantel de jogadores, é isso, né? Exato. Eu posso dizer que a minha especialidade, ela surgiu naquele ano que o Serginho teve aquela morte súbita no São Caetano, ela surgiu naquele ano. Surgiu naquele ano, porque ali foi visto que faltava um médico que entendesse de outras partes da medicina, além de um osso quebrado, do músculo rasgado, essas situações. Então criou-se essa residência. Então ali a gente acolhe o jogador não só na parte ortopédica clínica, obviamente, mas exames cardiológicos na contratação, anuais, de avaliação pré-participação, e também todo o suporte que ele precisa às vezes para as outras queixas ou suplementação esportiva, esse tipo de coisa. Então é uma pessoa que está ali capacitada para conversar com o preparador, com o nutricionista, com o técnico, com todo mundo, né? Não vai ser só uma pessoa que tem uma visão só de lesão, né? Até interessante, já que está abordando de uma forma mais ampla, a gente pergunta aquela pergunta básica, mas a medicina esportiva, doutor, é só para atletas? Não, na verdade não. Eu até diria que o mínimo ali vai ser atleta de verdade, assim, no consultório geralmente vai ser o que eu atendo mais, né, que eu corro, eu gosto muito de corrida, então eu atendo muito corredor, que vem ali com lesão de sobrecarga, eu atendo adolescente do futebol, adolescente do basquete, então realmente é um consultório bem amplo, assim, e tanto isso quanto às vezes suplementação esportiva, emagrecimento, visando promoção de saúde de forma geral, assim. O atleta no consultório, ele não existe. É só em clube de futebol, ali na seleção de escalada, nas convocações, assim, é bem raro no consultório. E falando do Brusque, né, que a tua nova casa agora, nesses primeiros meses aí, qual foi a principal dificuldade que tu encontrou nesse começo de trabalho, né, essa adaptação, para daí sim começar a entregar resultados, assim, melhores? Bom, eu comecei a participar ali justamente no início dessa transição, né, da associação para a SAF. Então, obviamente, vão ter alguns percalços ali e muitos processos sendo criados, né? Eu sabia dessas dificuldades que iam acontecer, que estão acontecendo também, mas foi justamente esse motivo de eu ter vindo para cá. Porque vou conseguir fazer um projeto do zero, definir às vezes alguns processos que antes não existiam e ajudar na criação deles, reorganizar alguns que já estavam sendo feitos, né? Mas eu acho que justamente o bom de pegar nessa parte é isso.
que você vai criando, vai colocando do teu jeito e vai montando todo mundo alinhado ali, né? E como é que tá sendo essa experiência no começo? Assim, tá conseguindo acontecer esses planejamentos? Como é que tá sendo esse começo? Sim, hoje ali trocaram algumas pessoas, outras ficaram, mas hoje, assim, o grupo que tá, né, dos que ficaram, os que foram contratados, obviamente, tem uma comunicação muito boa, então facilita bastante, assim, eu tô tempo todo em contato com o preparador físico, o Lucas, o fisioterapeuta, o Irvison, a comissão técnica, o Pedro, que veio aqui, que é o gerente também. Então, isso facilitou bastante, né? Eu acho que, não sei se o Pedro chegou a comentar do CT do América, que está sendo construído. Então, como eu já estava lá no início, foi um pouco mais tranquilo, porque eu sei como é que o CT vai ser feito, eu que orientei o que precisava na parte de fisioterapia, de medicina, então tudo isso facilita bastante para mim, né? Claro que tem um desafio de criar tudo do zero, mas acaba sendo melhor no longo prazo, médio prazo. Essa vai parte, ser bem benéfico. aí a questão, tô tirando essa dor. Essa parte que você está chamando da fisiologia também cabe para você? Tipo carga de treino. A gente sabe, por exemplo, já conversei com o fisiologista dizendo o seguinte, que tem o jogador que tem o tal do seca alto, que tem uma condição que você tem que, enfim, controlar a carga. Isso também passa por ti? Exato. Não é a minha função, geralmente no dia a dia. Aqui no Brusque não existe um fisiologista contratado, né? Mas geralmente nos clubes de futebol tem essa pessoa, né? Hoje ali quem cuida mais dessa parte de controle de carga vai ser o Lucas, que é o preparador. Mas, por exemplo, hoje já tem GPS lá no clube, né? Antes não tinha. Então, por ali a gente consegue ter uma boa ideia do controle de carga dos jogadores, ver quem que tá tendo um controle muito mais alto referente às últimas semanas que passaram, e ali ele que cuida disso, mas ele monta relatórios e ele manda sempre pra gente ali no grupo. Então isso é o tipo de coisa que eu não tô lá todo dia, né? Mas todo dia eu abro lá um relatório, eu vejo como é que foi um outro jogador, e aí a gente influencia na decisão, às vezes, de ter que poupar um jogador ou não, né? Sempre vai ser uma decisão em conjunto, nunca é uma decisão unilateral. Conversa com ele, conversa com o técnico, e aí a gente se alinha e vê o que é melhor. Até para atualizar, né? Algumas situações, por exemplo, o Álvaro, que infelizmente teve aquela lesão gravíssima de tendão de Aquiles, né? Ele já passou por cirurgia. Já passou por cirurgia, inclusive com meu pai, que a gente estava conversando antes. Ele que operou, agora está indo de 4 para 5 semanas. Ali. Aí é uma questão agora, né, de esperar recuperação e todo o trabalho, aí vai passar por você. Isso. Na verdade, ele já está lá com a gente desde o dia 1, né? Tá. Só que a fisioterapia no início ela é um pouco mais restrita, porque é feita a sutura do tendão, então a gente não pode avançar muito, porque tem que esperar consolidar aquele tendão, né? Mas desde o início ele está sendo estimulado, fazendo o que dá para fazer dentro de cada etapa ali da recuperação. E também o Alex Juan e o Matheus Pivô, eles estão liberados? Eles estão liberados, estão jogando. O Alex até foi pro banco no jogo, né? Os dois foram, né? Os dois foram. Estavam disponíveis, né? Até interessante, dessas lesões, uma que inclusive até também nos chamou a atenção e que retornou à atividade, o Luizinho, nos fala um pouco sobre a situação do Luizinho. Essa longa recuperação do Luizinho, até eu gostaria. A questão do Luizinho... Que tem duas situações, né? Também não sei se dá para se dizer que a segunda, ou acho que foi a cirurgia, acabou não. Porque o Luizinho mais ficou no dentro do que jogou, né? E eu gostaria de te ouvir assim, qual era a lesão do Luizinho? Agora, imagino tá liberado, porque estava no banco, já entrou em campo, jogou inclusive. Qual era a situação do Luizinho que você pode... Então, eu entrei em fevereiro, então eu peguei o caso um pouquinho mais pra frente, né? Até tô falando disso hoje porque eu já conversei com ele, até antecipei que eu ia vir pra cá e ele falou que tava tudo bem. Mas ele teve uma lesão no primeiro semestre de 2023 que foram dos ligamentos ali do tornozelo, né? Da parte mais interna ali, que tem uma articulação entre a tíbia e a fíbula, que são os dois ossos da perna. Ele teve uma lesão ali. É uma lesão que pode ser tanto cirúrgica quanto conservadora. Meio que tá em cima do muro. Tem gente que trata de um jeito, tem gente que trata de outro, e às vezes começa a ver como é que vai, se não é legal, a gente opta por fazer cirurgia de fato, né? E se eu não me engano, foram ali 4 ou 5 meses tentando no conservador, não foi tão bem, aí foi pra cirurgia, a cirurgia teve complicação, aí teve que tirar a placa, aí teve que reabordar, aí depois teve que reabordar de novo, porque tava com instabilidade no tornozelo. Então foi um processo bem longo, né? E aí, paralelo a isso, nas recuperações, tiveram momentos que ele foi evoluindo com edema no osso ali. Porque, pensa comigo, assim, mão e pé são as articulações mais sensíveis que a gente tem no corpo. E quando a gente tem uma cirurgia ali, mexe em toda a biomecânica. Você tá acostumado a andar de um jeito. E do nada a gente vai lá, mexe no teu pé e você começa a andar de outro jeito. Então você começa a sobrecarregar um ou outro osso, uma região que antes não recebia tanta carga e agora começa a receber. Então ele teve essa evolução com essa inflamação do osso, vamos colocar assim. Não sei se o pessoal está familiarizado com o termo de fratura por estresse. Já. Basicamente isso, que é um edema no osso, uma inflamação. E hoje você pode dizer que ele está 100% recuperado? Hoje ele está 100% recuperado. Até falei com ele disso ontem, né? Hoje ele está à disposição do grupo.
tanto que ele foi segunda-feira pro jogo, entrou ali no minuto 83. Jogou um pouquinho no final. Jogou um pouquinho no final, foi muito bem por sinal também. Sim, verdade. Né? Entrou super bem. Eu acho que você acompanha, eu tô imaginando até você acompanhando o jogo, falou assim, ele vai entrar, tomara que vamos ver como é que ele corre, né? Eu até pensei que ele ia bem devagar, mas ele entrou com vontade, rapaz, né? Ele entrou muito bem. Eu acho que talvez, assim, eu vou falar assim, talvez ele que mais tenha vontade de tudo isso, porque, verdade, cara. Como você falou, ele chegou em 23, causou uma preocupação, porque ficou, assim, o jogador profissional, ele quer jogar, cara. Com certeza. Ele quer mostrar serviço, e ficou lá, lesão. E eu fiquei feliz de ter visto ele entrar assim, finalmente ele entra. Tomara que ele consiga, né? E eu tô falando, ele tem talvez mais vontade de todos os jogadores do plantel. E ele vinha desempenhando antes da lesão, a gente viu, ele tava no Barra, se não me engano. Qual time que ele tava aqui da... Eu acho que era no Barra. Ou no Tubarão, não sei. Ele tava num time, ele veio pra cá, tava indo muito bem. Inclusive muito na lesão que ele teve, no dia do jogo da lesão, ele tava indo muito bem. Ele é um jogador que tem característica que é difícil de a gente achar, que é esse ponta, driblador, que vai pra cima e tal. Ele tomou aquela entrada forte, que foi o que gerou essa lesão. E o jogador do Barra não tomou nem cartão amarelo. E aí, assim, e depois a gente acompanhou todo esse drama que ele teve da recuperação, de vai, não vai. E realmente, assim, foi pra torcida em geral, acho que foi muito bom ver essa opção, que já tava, muita gente estava dando como carta fora do baralho, né? E nesse momento que é difícil, a gente tem alguns jogadores lesionados, outros a gente perdeu por ter saído e tudo mais, então o elenco tá mais enxuto, né? Então ter um cara como esse aí, ele agiliza um pouco essa necessidade, né? E ainda falando sobre o Luizinho, por exemplo, o próximo tava no Inter de Lages. O próximo jogo do Brusque é em casa contra o Figueirense, e aí vem o motivo polêmico do gramado sintético. Doutor Gabriel, até acredito eu que isso seja motivo até de estudos. Não, tenho certeza que seja motivo de estudo. Muita gente pergunta: campo sintético. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão de campo sintético. A lesão do Álvaro aconteceu no campo sintético. Muitos dizem, foi por causa do sintético, não foi por causa do sintético. Eu sei que é um tema que provoca muita discussão até no meio médico sobre isso. Eu já vi vários debates sobre isso. Queria a tua opinião sobre essa questão de campo sintético. Então, não é um tema tão simples assim, né? Bem controverso, na verdade, se a gente for pegar os estudos publicados aí, não sei se vocês chegaram a ver, mas até os mais recentes, eles dizem até que o gramado sintético ele machuca menos, né? Alguns mostraram aí uma diferença até de 10, 14% a menos do que grama natural. Só que outros mostram que tem mais, outros que tem menos. O que a gente tem visto ali, que começa a ser mais consolidado, é que as lesões no sintético parecem ser mais graves. Então, parece ter mais entorse de tornozelo, entorse de joelho, né? E geralmente no campo de grama natural, a gente vai ter mais lesões musculares, né? Que não são tão graves, mas a gente somar, às vezes, no somatório do ano, pode ter um bom tempo de afastamento também, se pegar todos os jogadores do elenco, né? Eu até parei para revisar ontem alguns estudos, porque eu vi que vocês estavam com essa dúvida, imaginei que talvez iam querer tirar essas questões aí. E até fui procurar em vários e eu não encontrei o tempo de afastamento de lesão nos estudos. Então eles só mostram de lesões graves ou não. Só que o que a gente vê, assim, no final, que é bem importante, é quantos dias afastados tiveram numa temporada, né? Porque se tem uma lesão de cruzado, são 9 meses. Mas se eu tiver 4 lesões musculares graves, vai dar 9 meses também, né? De 4 pessoas separadas, né? Mas, enfim, esse dado eu não encontrei, não vi nenhum trabalho que comparou. O fator diferencial, doutor, é a questão do tipo do gramado. Tem um gramado que talvez ofereça uma melhor qualidade, que provavelmente, de repente, ofereça menos condições para o jogador se machucar ou se lesionar. Tem vários tipos de gramados ali sintéticos, né? Tanto que eles vão chamando nos estudos de primeira geração, segunda, terceira geração. Certo. Então tem algumas gerações, né? Essa última geração são fibras um pouco mais finas, mais compridas, com areia e com borracha no meio, né? Então dissipa um pouco mais a sobrecarga que vai ter ali e acaba tendo um pouco menos de lesão. Os trabalhos mais recentes são esses que mostraram que tem menos lesão no sintético, estão vendo esses campos aí, né? Mas a gente pega trabalhos que são o mais famoso que tem, um que comparou por 18 temporadas. Então pegou 18 temporadas da UEFA com 50 times, todo mundo vendo lesões e tudo, só que há 18 anos o campo não era o mesmo que era hoje, né? Então também tem todos esses fatores aí, clima, os jogos mais intensos ou menos intensos, então é difícil de pegar e isolar só o campo. São muitos fatores aí, vejo que ainda falta bastante estudo para poder bater o martelo e falar, o que é pior, né? Agora, interessante que até um dia desses eu acompanhava um programa de esportes e foi acalorada um dos detalhes tratando sobre a questão do sintético. O tipo de chuteira ser utilizada, doutor. Legal. Isso gerou um bate-papo
quente a respeito desse assunto, inclusive muitos dizendo que tem muitos jogadores profissionais que machucam-se por não estarem utilizando a chuteira adequada. Exato. Até é engraçado você ter tocado nesse ponto, porque nunca ninguém me perguntou, mas ontem me veio na luz isso aí, justamente, porque eu não vi nenhum trabalho especificando qual tipo de chuteira estavam usando. Porque uma coisa é você ir jogar num sintético, uma chuteira de trava metálica. Sim. Né? Você vai ter uma aderência muito maior, uma tração muito maior, e o gramado sintético ele tem uma capacidade menor de absorver impacto. Então, esse torque todo vai pro teu joelho, vai pro teu tornozelo, e aí às vezes o ligamento não aguenta, né? Então, isso não discriminava nos trabalhos, né? Esse é um outro ponto bem importante que você mencionou. Quando a gente pensa ali no sintético, a ideia é que tenha uma chuteira que não tenha uma aderência tão grande, porque senão toda aquela sobrecarga vai para tua articulação. Eu já vi, não vou dizer, não vou lembrar, eu já vi atletas aqui no Augusto Bauer, alguns de outros times, jogando com chuteira de Society. Já vi alguns. Em teoria, isso aí seria melhor, né? Pra prevenir lesões. Justamente porque a outra chuteira ela vai ter uma tração muito maior nesse gramado, porque não foi feito para esse gramado. Né? E aí tem uma outra questão que a gente compara, né? Você estava falando sobre os estudos acompanhando vários anos de temporadas lá na UEFA, que a gente sabe que lá, tradicionalmente, gramados são muito melhores que aqui. E aí fica aquela coisa, você vai jogar, a gente viu um jogo agora do Marcílio Dias contra o Azures, um gramado assim, horrível, natural, grama natural horrível. Aí fica aquela coisa, será que um sintético bom é melhor do que um desse estado ruim? Porque você tem, né? E aí entra uma outra questão. Considerando esses gramados de nova geração, a gente sabe que está tendo uma polêmica com o gramado do Augusto Bauer especificamente. Como é que está esse teu trabalho no gramado do Augusto Bauer? O que pra ti tu tá enxergando desse gramado que está aí hoje? Para mim, assim, o que principalmente vai mudar ali é o que a gente estava conversando antes de controle de carga, né? Às vezes, se um jogador ele se queixa de alguma dor, a gente vai pensar duas vezes antes de aumentar a carga dele no próximo treino, no jogo, enfim. Isso tem que ser controlado, né? E uma coisa também que ninguém menciona nos estudos ali são... lesão, geralmente, ela vai estar designada como o jogador que foi pro departamento médico ou que ele ficou afastado, né? Só que às vezes o jogador ele tem uma dorzinha que é um incômodo, ele não vai pro DM por causa disso, ele não fala pro médico por causa disso, e isso eu vejo que acontece bastante. Eu via isso lá em Curitiba também, porque às vezes acontecia da gente treinar num sintético, ou às vezes até aqui também, né? Então isso é um negócio que não vai estar em estudo, porque não entra com categoria de lesão, mas é algo que eu acho que tem que ser bem mencionado, né? A gente tem que ouvir os jogadores reclamando. No final das contas, eles que estão lá jogando, né? Então, no caso, por exemplo, que a gente estava falando antes do intervalo do Luizinho, especificamente, ele é um jogador que está retornando de uma lesão séria que teve, né? Considerando esse diagnóstico para o próximo jogo, ou até para um jogador, por exemplo, do Robinho, que é um jogador que já tem mais idade, vocês mensuram, de repente, de utilizar ele ou não num jogo em casa por conta do tipo do gramado sintético? Utilizar ou não, eu acho que talvez vai ser uma decisão em conjunto, né? Claro, mas eu acho que aí seria o último dos casos, mas com certeza a gente pensa o quanto que a gente vai expor, às vezes. De repente, 30 minutos, 40 minutos. Isso aí a gente vai pensar com certeza. No Luizinho, por exemplo. Vocês têm algum tipo de medição, por exemplo, para ver, por exemplo, o Luizinho, vamos pegar o Luizinho, tá recuperado, como você falou, tá recuperado 100%, mas para ver se enfim, a parte muscular se comportou bem durante o jogo, se durante o treinamento, se não tem algum estressezinho, inflamou, alguma coisa assim, vocês fazem esse acompanhamento, tem como acompanhar isso? Geralmente a gente utiliza o GPS, né? Certo. A gente tem a carga aguda e a carga crônica, então tem uma relação ali que tá dentro do saudável, que vai ser comparando a carga aguda com as últimas 3-4 semanas que ele teve, né? Então tem uma certa relação que não pode passar muito disso. Se a gente vê que ele deu uma nota de um cansaço muito grande, às vezes por um treino que não era para ser tão intenso, algo chama atenção, ou se ele relatou às vezes algum desconforto em algum treino ali pré-jogo. Isso vai ser algo que a gente ia considerar, por exemplo, para um jogo em casa. Sim, outra coisa, por exemplo, uma coisa que até foi muito criticada ano passado, o Brusque estava treinando no sintético e jogando no sintético. Então ele fazia atividades 5-6 dias por semana, às vezes, direto no sintético. O Brusque hoje não faz isso. O Brusque treina na grama, né? Treina no Olaria, vai treinar no América, que são campos de grama natural, e só jogam no campo sintético. Na sua visão, isso tem uma diferença? O fato de você treinar no dia a dia, por exemplo, até eu vou pegar exemplos, o Atlético Paranaense também é um time também que treina no campo natural, às vezes faz um apronto, uma coisa assim, né? Palmeiras também. Isso é válido dizer assim, de você treinar no natural e só jogar no sintético seria uma boa?
Eu vejo que sim, porque diminui um pouquinho a sobrecarga que os jogadores vão ter, assim, é bem comum a gente ver jogadores se queixando de dor quando tá treinando muito tempo ali no sintético, né? O sintético é bom, que nem o Evaldo falou antes, às vezes quando tem, por exemplo, em Curitiba, lá no CT tinha um campo sintético, ainda tem, e quando chove muito a gente treinava lá, mas eu via que depois desses treinos aí os jogadores reclamavam, então a ideia é tentar treinar num gramado de grama natural, né, porque vai ter menos impacto ali no teu dia a dia, e os jogos aí você manda ali no sintético, não tem problema. Né? Mas, de novo, era aquilo que você levantou antes. Às vezes nem sempre aquele gramado vai ser perfeito. Eu não sei se era isso ano passado ou não, mas se você vai jogar num gramado todo esburacado, também qual que é o risco de uma pessoa ter uma lesão ali, também, né? pisar no buraco, então, tornozelo. Teve um jogador do Avaí que ficou 2 meses fora no passado porque trocaram o gramado o gramado não estava muito... Fixado, o Igor, né? Não estava muito fixado, ele simplesmente escorregou numa placa de grama. Escorregou. A placa movimentou. Escorregou, virou pé, ficou 1 mês e pouco fora. Uma coisa boba. Um negócio bom. Agora, sobre essa questão de GPS, existem jogadores que vocês calculam que podem, por exemplo, aqui eu posso falar uma besteira, por exemplo, um lateral, imagino, que corra muito mais, talvez seja o que mais corre pelo ir e voltar, sei lá, né? Jogadores que estão preparados para correr, eu não sei, 10 quilômetros no jogo, sei lá, 10, 11 quilômetros, o GPS indica isso, e jogadores que podem correr menos, como é que funciona isso para vocês ter, o Edivaldo pode correr 10 quilômetros no jogo, o Chico pode correr 9 quilômetros no jogo, como é que funciona isso? Isso aí não vai ser vinculado à posição dele, tá, e nem no elenco de forma geral, sempre vai ser baseado no desempenho dele das últimas semanas, então eu vou saber quanto, vamos dar um exemplo aqui, o pivô, quanto que o pivô correu nas últimas 4 semanas, eu tenho isso no relatório, então eu sei quanto que vai ser para ele ficar naquela relação que eu te falei, se ele passar de 8 km num jogo, ele vai passar daquela relação que a gente conversou antes, começa a acender uma luzinha vermelha, né? Então, geralmente a gente vai por isso, baseado no GPS das últimas semanas que passaram. Muito bem, então tem que chamar um intervalo ou dá pra fazer uma pergunta? Eu vou fazer o intervalo e depois eu volto com a última bloco. Pode ser, Chico? Pode ser. Tá legal. Depois eu tô gostando do doutor Gabriel, depois eu quero falar sobre outros assuntos, falar sobre essa questão. Porque o Brusque hoje, diferentemente do que a maioria do futebol nacional, Série A e Série B, a Série A arrumou umas férias agora esse ano, né? Mas, por exemplo, a Série C tem um jogo por semana. Mas na Série B, por exemplo, é aquela loucura de você jogar no sábado aqui e na terça-feira em São Luís, para voltar para jogar na sexta-feira em Porto Alegre, e essa loucura, coisa que na Série C não tem. Mas eu vou falar sobre isso após o intervalo. Tem uma participação do ouvinte, e essa aqui vale para o doutor Gabriel responder. O Cadu Ferreira, ele faz uma observação, talvez não sei se é matemática ou números, onde que ele conseguiu essa informação, mas ele destaca, doutor: principal lesão do sintético é na parte do pé, e a principal lesão é o tendão de Aquiles. É isso mesmo? Na verdade, no sintético ali, a principal do pé vai ser o entorse ligamentar lateral. Né? No sintético. Não tem muito... É porque assim, a gente até estava discutindo essa questão, por exemplo, especificamente da lesão do Álvaro, né? Não dá para cravar que o fator sintético, por exemplo, ele poderia ter a mesma lesão num campo de grama normal. Exato, poderia ter tido a mesma lesão. São vários fatores ali que vão culminar para isso, né? Um tendão que já vem degenerado há mais tempo, que tem uma inflamação. Então tem tudo isso. E aí deu o estopim, que foi coincidentemente num dia do sintético. Poderia ter sido num jogo que a gente fez fora, num gramado natural. O caso do Álvaro, por exemplo, quem viu na TV, você deve ter visto o vídeo também, foi um negócio que ele estava completamente sozinho no momento. Sozinho? Pelo menos a impressão que eu tinha é que no momento que ele foi arrancar, que ele dá aquela primeira carga no pé para dar aquela arrancada numa sobra de bola. Isso mesmo. Que aí porque me lembrou muito uma jogada no último jogo da final da NBA, no jogo 7, um dos craques do time do Indiana, o Tyrese Haliburton, foi exatamente igual. Ele pegou a bola, no que ele foi fazer aquela arrancada para ir para a cesta, ele foi no pé direito dele. Ele pega, no que ele bota aquela carga certinho, você vê na imagem aquele track, né? Daí já cai, não tem mais jeito. Tem essa lesão de ligamento, ela é muito comum em jogador de basquete e de vôlei também, né? Eles têm muito esse lance de dar o impacto. De saltador. De saltador, né? Exatamente. De saltador. Agora, é bem interessante falar sobre isso, doutor Gabriel. Eu gostaria de entrar num ponto, não sei se você pode responder sobre isso. Uma vez eu conversei com um fisiologista, e uma coisa que a gente tem no futebol, eu tenho falado assim, que é cada vez mais raro no futebol ter gol de falta, né?
porque antigamente você tinha jogador como o Zico, por exemplo, Rogério Ceni, batedores de falta que iam lá depois. Marcelinho Carioca, Neto, que depois do treino acabava lá, até anoitecer, ia lá, batia 70 botas, 80, 90, 100. Depois disse que isso aí depois poderia aumentar muito a carga. Esse tipo de treino repetitivo pode causar algum tipo de lesão, você acha? Olha, eu vejo que pode, dependendo do quanto que ele vai ficar treinando. Se o cara chegar no final do treino, que já foi um treino pesado, e ele fazer 50 faltas ali, vai desgastando um pouco aquela musculatura. Isso aí pode acontecer. Até já teve caso, não aqui, em outros clubes, que o cara ficou treinando, na última falta, depois do treino que ele chutou, ele machucou, antes do clássico. E, assim, acontece, né? Então, hoje, quanto mais informação a gente tem, mais ligado a gente fica nesse controle de carga. E às vezes a gente fazer um negócio que tá fora do script, digamos assim, aí talvez passa do limite que ele aguenta. Mas geralmente, os batedores de falta já tá dentro do quanto a gente vai considerar que ele vai fazer de carga na semana, por exemplo. E outra coisa, tempo de descanso. Por exemplo, a Série C, como eu falei no bloco anterior, para mim é um campeonato até que ele é bom, porque você tem um jogo por semana, né? E um jogo por semana. Mas pega, por exemplo, e uma coisa que o próprio Felipe Gouveia reclamou, né? Quando começou o Campeonato Catarinense era quarta, domingo. O Brusque fez a primeira fase inteira do estadual, 11 jogos em 40 dias. Eu acho que foi isso. 41, 42 dias. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. O que dá pra fazer nesse caso desse pouco tempo de recuperação, na tua opinião? Para evitar lesão muscular, desgaste. Agora na Série C eu acho que é bem mais tranquilo, mas por exemplo num campeonato catarinense, por exemplo, você tem quarta, domingo, como é que você pensa sobre essa recuperação de jogador? Olha, tem que ter, se possível, né, claro, um plantel onde você consiga fazer um rodízio legal de jogadores, que é geralmente o que se faz ali numa Série B, numa Série A também. E tentar descansar o máximo possível quando possível. Quando a gente tá aqui em Brusque é até mais difícil, porque se você vai fazer uma viagem, você tem que ir até Navegantes, pega um avião, vai para São Paulo, depois você vai para Manaus. Às vezes sacolejar num avião apertado. É difícil. Então, tudo tem que estar otimizado ao máximo, assim, os horários, o horário de comer, o horário de dormir, o que vai fazer de recuperação no meio do caminho, às vezes no hotel. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado, mas a logística é bem complicada, assim, quando é um time que não tá na capital, isso aí dificulta bastante. Então, a gente falava antes no intervalo sobre a questão de estrutura, né? A gente sabe que o Brusque sempre teve a estrutura como um calcanhar de Aquiles, né? Não era aquilo que era necessário. E agora a gente viu que com a SAF a gente tá vendo esse investimento lá no CT do América, né? Que você até falou no outro bloco que tá ajudando, tá sendo um projeto piloto, assim, participando toda a parte de estruturação e tudo mais. Eu queria que falasse um pouquinho do que vocês já conseguiram, né? Avançar, quanto % a gente tá dentro daquilo que é necessário, o que tá faltando ainda pro Brusque conseguir realmente fazer um nível de estruturação, assim, condizente com um time que estava jogando até ano passado a Série B. Bom, é importante mencionar ali que o CD do América ele tá sendo feito, né? Provavelmente eu não acompanho obras ali, mas assim, eu sei que o gramado ele vai ficar pronto antes e depois já vai começar ali o DM, a parte da academia, o refeitório. Espero que o quanto antes, porque daí a gente vai ter tudo centralizado num local só, fica muito mais fácil para todo mundo, né? Comunicação, o trabalho no dia a dia. Se alguém tá machucado, já trata ali, não tem que ir pro estádio, não tem que fazer em outro lugar, então fica tudo muito mais fácil. Eu espero que saia logo ali a previsão, talvez nos próximos meses, eu não sei te dizer exatamente quando que vai sair, mas eu sei que está sendo feito e está avançando ali a passos largos. A gente viu, eu tive acesso a algumas imagens de bastidores, digamos assim, e a gente viu, né, a gente estava falando até agora no intervalo, a gente vai ter uma sala de recuperação de fisioterapia, uma sala de academia vai ter também, então esse tipo de coisa que hoje é feito no CT vai ser todo, no estádio aqui vai ser todo centralizado lá, é isso? Exato, a ideia é tentar centralizar tudo no mesmo espaço, né, tanto pra gente como corpo técnico ali, quanto pra jogador, o ideal é estar todo mundo no mesmo espaço, alinhado e uma comunicação mais efetiva, né, porque se cada um tá de um lado, dificulta bastante. A gente falava também, por exemplo, da questão do GPS, né? Que hoje é a realidade, todo jogador tem seu GPS, então esses relatórios que você estava falando já no outro bloco, que são gerados e passados pro técnico, saber questão de carga e tudo mais, todo mundo tem seu GPS, todo mundo é mapeado. Todo mundo é mapeado. E a questão do que, assim, talvez o que vocês têm como prioridade para os próximos meses, para vocês terem de equipamento para tentar dar uma subidinha nesse degrau, tem alguma previsão? Tem alguma... Olha, eu acho que a principal prioridade é deixar o CT pronto ali, porque vai facilitar muito no dia a dia com os equipamentos todos ali. A gente já tem a lista do que precisa, a gente já montou isso, já tem, desde quando pediram pra gente para montar todo o esqueleto de como é que seria montado, a gente já montou, e aí tá avançando as fases ali. A ideia é que tudo que a gente precisa seja feito ali. Obviamente vai ter uma outra coisa, talvez a gente precise fazer fora, mas aí vai ser a exceção. A ideia é tentar conseguir resolver 95% das coisas ali dentro, né?
Bacana isso, né? E sobre, vocês também fazem o trabalho da base também com você também? Não. Eu sou contratado no profissional. Só pro profissional. Exato. E aí, naturalmente, vem alguns jogadores do Sub-20 também, que já tem contrato, a gente acaba ajudando, mas também, nos outros casos, eu acabo ajudando também, porque a gente tem bastante contrato. Hoje essa estrutura conta com você, tem ali, claro, a preparação física fica junto, tem mais algum profissional? O fisioterapeuta, o Everson, que tá aí desde o início do ano também, se não me engano, ou do final do ano passado. Aí o Lucas, que é o preparador físico. E aí tem o massagista, o seu Nilson, o Almeida, então tem o Clebão, que é outro preparador, todos os auxiliares técnicos, auxiliares de preparação física. Na verdade, até tem um corpo bem robusto ali, quando a gente pensa. A parte de nutrição passa por vocês? Nutricionismo, como é que hoje tá com o Valmir também, que tá desde o início do ano, se eu não me engano, desde março, fevereiro mais ou menos, que faz parte ali da comissão de saúde e performance, que hoje, no final das contas, acaba tendo todo mundo no mesmo departamento. Bom, teremos praticamente time completo. A gente tava falando sobre o DM ainda. Vai ter então no DM hoje o Jordan e o Álvaro que fez a cirurgia. A gente vai ter o pivô e o Alex Juan novamente em campo. Então isso significa que o trabalho da equipe médica tá funcionando bem, né? Tá funcionando bem. No dia a dia, quando vocês fazem esse treino de carga, essa análise de qual jogador tá para estourar, qual que é o principal cuidado que vocês têm com os jogadores que já estão um pouco mais fadigados? É evitar o treino, é fazer algum tipo de fortalecimento diferente? Esse acompanhamento, quem faz, como você falou, no dia a dia lá no clube, quem faz isso é o fisioterapeuta? Tem mais alguém que dá o suporte para ele? Geralmente quem cuida mais, sabe, como eu não tô no dia a dia, eu vou lá um dia da semana e nos jogos também de casa, mas quem tá no dia a dia ali que vê mais isso vai ser o Wilson, que é o fisioterapeuta, e o Lucas, que é o preparador físico, que cuida ali, que centraliza as informações. E no final das contas, até mais importante do que GPS, do que qualquer coisa, eu acho que é a comunicação. Isso aí até vários estudos já comprovaram, que a comunicação dentro de um clube de futebol, de um clube esportivo, é o mais efetivo para evitar lesões. Então todo mundo tá alinhado, todo mundo sabe as mesmas informações, e assim terminar um treino, o Lucas me ligar e falar, pô, tal jogador sentiu isso ou aquilo, dá uma ligadinha para ele. Eu ligo, chamo ele no consultório, eu ligo, converso com ele, e a gente decide, às vezes se tira do dia seguinte, se poupa. Então esse trabalho é sempre feito em conjunto. O diálogo com o Mister, assim, vocês conversam bastante? Como é que é o Nos dias que eu tô lá, sim, às vezes pelo WhatsApp também, mas geralmente eu converso muito com o Lucas e com o Irvison, né? São as pessoas que eu mais tenho contato. E aí, como o Mister tá lá no dia a dia, e geralmente o Lucas acaba falando mais com ele, ou o Irvison, que é o professor. Claro, se tiver alguma emergência, chama o doutor no Zap, né? Tô sempre ligado no WhatsApp aqui. Aí nos jogos fora, aí você nos jogos fora, aí você não vai. Não, aí lá é contratado médico fora, que eu converso, e se acontece alguma coisa, eles me passam e a gente já vai agilizando e organizando. Hoje você diria que, num aspecto geral, então, o elenco do Brusque hoje, tá 100%, tá legal, não tem nenhum jogador que de repente está em atividade que de repente te preocupe, não, tá tudo 100%. Claro, tirando os dois estão em hoje tem esses dois e, claro, é normal, numa temporada de futebol, no outro tem um incômodo, uma dor, assim, né? Então não dá pra falar que tá todo mundo 100%, mas eu diria que tá dentro de um controle bem a minha pergunta específica, por exemplo, né? O Matheus Pivô e o Alex Juan retornaram, estiveram no banco, e o Luizinho, mas se o treinador quiser colocar para jogar os 90 minutos, eles estão em condição de jogar os 90? A gente não recomenda, agora já passou mais tempo, né? Mas a gente nunca vai falar para um jogador que tá voltando no dia seguinte ele jogar 90 minutos, né? Então a gente sempre vai, e obviamente, se ele estiver indo muito bem no treino, tiver tendo um volume legal, às vezes vai dar, né? Mas isso depende muito, então não tem como, por exemplo, o Luizinho tá voltando, ele jogar 90 minutos. Né? Então, geralmente, a gente vai com cautela, expõe um pedaço, depois o outro. Tem uma questão também, eu não lembro exatamente, mas eu acho que tanto a lesão do Alex quanto a lesão do Pivô, elas foram fruto de trauma, né? Ou elas foram... O do Alex foi uma lesão sem contato. Foi uma lesão muscular ali do quadríceps. A do Pivô foi num carrinho, acho que ele tomou, né? A do Pivô foi num carrinho que ele tomou, mas foi quando ele aterrissou errado, ele acabou virando tornozelo. Então a gente tem esse fato, né? Que o DM tá livre, mas assim, em um jogo, né? 2 ou 3 jogadores podem levar uma pancada e acaba... E numa situação dessa, o tipo de lesão que preocupa mais vocês é a lesão muscular ou essa lesão de trauma, quando acontece um carrinho, que o jogador toma um carrinho mais forte, alguma coisa nesse sentido? Depende do que acontecer nesse trauma. Geralmente, quando é trauma, vai ter uma lesão ligamentar, às vezes uma fratura, é algo geralmente um pouco mais feio, né? Aí, se a gente for pensar em dias afastados, talvez é o que mais acaba preocupando, porque a lesão muscular, querendo ou não, o principal vai ser posterior de coxa, né? E geralmente são lesões grau 2, que demoram de 18 a 21 dias na média, né? Então é um tempo, mas quando quebra um osso, quando rompe o ligamento, demora mais tempo. Essa do Alex Juan, ela foi
Que tipo de lesão foi essa? Foi uma lesão do reto femoral, músculo da coxa. Da parte da frente. E a gente teve também no começo do ano, não sei se nesse período você já estava trabalhando nessa transição, o Robinho, ele teve por um período até meio longo no Catarinense afastado por conta de lesão. E a gente não ficou claro pra gente, porque primeiro foi falado que era uma lesão no tornozelo, acho que foi, a gente até brincou aqui que ela subiu e virou uma lesão de joelho. Tu lembra qual que era a lesão que o Robinho teve? Eu não tava lá na época, então eu não vou saber precisar exatamente o que Mas que assim, foi. Um jogador do perfil do Robinho, que é um jogador já que tem um pouco mais de idade, né? Que tipo de lesão que pode ser mais comum num jogador desse tipo? É a muscular mesmo ou é um... Ele acaba tendo um perfil parecido com um dos outros, assim, mas vai ser... O principal para o jogador sempre vai ser lesão muscular, assim, sempre. O trabalho para ele, independente da idade, é o mesmo de todos? Dependendo... Na verdade, vai ser diferente para quase todos, dependendo dos tipos de lesões que eles tiveram. Então, um jogador que já teve pubalgia, ele vai ter um preventivo diferente de um cara que nunca teve. Um cara que já teve lesão muscular, por exemplo, esse cara vai ter que ter um reforço separado dos outros, às vezes, entende? Então, cada um vai ter sua particularidade, até talvez independente da idade, mas aí dependendo mais do histórico que ele teve de lesão, né? É uma parada que é analisada um a um, né? Não correr o risco de geralmente cada um, quando vai começar o treino, tem o seu preventivo. Cada um pega o rolinho, faz o seu exercício. Um já teve canelite, faz o exercício aqui. O outro já teve lesão posterior, vai reforçar um pouco mais. O outro isso, aquilo. Então realmente muda bastante de jogador para jogador. O fim, nos médicos é assim, reza pra todo mundo, como é que é? Sair do jogo são e salvo. Se Deus quiser. Aparecer. Tem que ter um aí quando tá lá, vendo pela TV, o cara já sai assim, puxando a perna, uma coisa assim. Cara, que a gente lembra, na época da pandemia, além de tudo, ainda tinha a questão do jogador que era afastado por questão... Então, eu lembro que teve um jogo que o Brusque tinha, acho que era 4 atletas no banco e 2 eram goleiros. Como é que tu vai conseguir dar, né? O jogador, um jogo de intensidade, os caras estão ali a milhão, aí tu precisa fazer uma substituição, só pode trocar 2, os outros 2 são goleiro. Eu lembro ainda que nesse tipo de jogo teve uma situação que quase que ele precisou escalar um goleiro para jogar na linha por conta de trauma de jogador que não tava... Então, apesar da Série C ser bem mais tranquila, por ter essa semana inteira de descanso, a gente sabe que o descanso, né, na parte esportiva é muito importante, questão do sono também, né? E aí a gente pega, às vezes, um jogo lá por exemplo, a gente vai jogar contra o Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba, né? Então, são voos que tu pega de madrugada. Aí como é que tu vai ter a questão do sono, né, se o voo é dessa maneira? O sono é uma das coisas que ajuda na recuperação muscular também. Tem essa questão de... Tem bastante. Aqui, pelo menos eu ainda não experienciei tanto porque eu não tô viajando tanto, mas na seleção de escalada é algo que eu experienciei um pouco mais porque tem as Copas do Mundo, geralmente é em outro continente, tem um fuso horário bem grande. Aí lá é mais fácil de fazer porque é um ou outro que vai, né? Então a gente sempre vê os horários das escalas, o tempo do voo, o horário que vai ser quando ele chegar lá. A gente ajusta, às vezes, algum suplemento que ajuda ele a dormir pra ele já entrar no fuso horário. Quando ele chega lá, ele já tá descansado. Porque os caras chegam, sei lá, um dia e jogam no outro, às vezes, né? Então, tem tudo isso, né? É bem complicado. Ótimo papo, legal. Passou rápido, né? Jogo bom, passa rápido, né? Conversa foi boa. Doutor Gabriel, muito obrigado. Imagina. Sucesso aí.